Agora, irmãos, vamos meditar um pouco na mensagem desta noite que está no nosso boletim. É uma mensagem bastante extensa e por isso primeiro eu vou falar sobre ela. E depois no fim eu pretendo ler. Ela é um pouco extensa, então quando vai chegando no fim o pessoal não consegue acompanhar o raciocínio todo. Por isso eu separei aquilo que é bastante importante, que precisa ser detalhado, para depois ler tudo e assim concluir a mensagem desta noite. O título desta mensagem fala: o galardão do obreiro fiel. Quem são os obreiros desta igreja? Diáconos, diaconisas, coristas, músicos, presbíteros, evangelistas e pastores. Todos esses cargos, inclusive os regentes, que são credenciados também como obreiros. Todos eles, para chegar aonde estão hoje, todos nós, para chegarmos aonde estamos, precisamos fazer uma caminhada. Qual é o primeiro passo da caminhada? Qual foi o primeiro passo da nossa caminhada? A conversão. E como se dá a conversão? Se dá simplesmente porque eu decidi, vou à igreja e vou me converter? Se fosse assim, o mal que já estava nos dominando quando estávamos sem conhecimento da verdade, quando ouvimos falar da verdade, ele não vai permitir que a gente tenha força para vir. Mas quando nós demos o primeiro passo, que é ter o desejo de conhecer a igreja, neste momento, o céu se moveu para nos ajudar. O que fez o céu? Nos dias presentes, a Santa Vó Rosa, com o Santo Irmão Aldo, e os santos e anjos que Deus deu a ela para comandar, são enviados para nos ensinar, para nos ajudar a compreender que aqui existe a verdade. Crer na mensagem que diz que Jesus voltou a esta terra vai abrir o nosso entendimento para que isso aconteça. No início da nossa igreja, as pessoas entravam e como o nosso poder era bem pequeno, muitas vezes o mal entrava junto e não queria sair. E quando a pessoa cria, ele jogava a pessoa no chão, não queria. E Jesus viu que isso não era bom. Então disse a Santa Vó Rosa: a partir de hoje, ninguém mais vai entrar acompanhado de nada do mal. Tudo que for do mal vai ficar para fora. E a pessoa vai entrar livre, para que ela possa usar o seu livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio? O direito de escolher. Se ela escolher ficar comigo, eu a abençoarei. Se ela escolher voltar e se tornar novamente pecadora, aí é problema dela. O que é de Deus ficava com Deus. Então vejam que o primeiro passo, quando a pessoa resolve conhecer a nossa igreja, Deus já ajuda. Toda a influência do mal, que está tentando amarrar num vício, num mau costume, em sentimentos maus, do ódio, da raiva, de qualquer coisa, fica lá fora. E a pessoa entra livre. E quando ela ouve e se convence de que Deus está aqui, na pessoa de Jesus, de Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo, então ela
é convencida pelo poder consolador da Santa Vó Rosa. Por isso diz assim: quando alguém se converte à fé apostólica, passa a crer com sinceridade que realmente Jesus, nosso Senhor, voltou para nós como havia prometido e deu cumprimento às suas palavras para a formação do Consolador. Então, a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo ajudam o novo convertido a entender a nossa doutrina, convencendo a criatura para se cumprir no ministério da Santa Vó Rosa a promessa que ele fez. E quando vier o Consolador, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque embora falem em mim, não creem direito, porque o que crê obedece. Aquele que tem fé, tem força para obedecer e luta para isso. Se fala eu creio, mas não obedece à vontade dele, não está crendo, só está falando. Foi por isso que Jesus disse: quando voltar o Filho de Deus, por acaso achará fé nesta terra? E Jesus voltou exatamente por isso. Então convencerá o mundo. A Santa Vó Rosa faz com que a pessoa entenda que ela estava num caminho errado, que ela precisa crer em Jesus com o intuito de também praticar a vontade de Jesus na sua vida. Da justiça, porque aquele que não crer, não entender a verdade, ficará longe de Deus. E a justiça de Deus vai ser aplicada sobre esta pessoa. E do juízo de Deus, porque o próprio império da morte já está julgado com a vitória de Jesus, que um dia vai ser exterminado. O poder da morte vai acabar quando Jesus conseguir arrebatar os seus filhos que estão na terra, como uma igreja viva e vitoriosa. Por isso, irmãos, diz aqui: pois ninguém se converte somente pelos méritos próprios, mas sim ajudados pela bênção do Consolador e do seu sucessor, os quais concedem virtude do arrependimento. Fazendo a pessoa entender, ela move a pessoa a ter o desejo de ser perdoada. Neste ato de conversão, o novo apostólico recebe alento, paz e consolo no seu íntimo, que é chamado de batismo com o Espírito Santo. Então, na hora que a pessoa se arrepende, ela tem o perdão e passa a ter vida, porque os seus pecados foram perdoados. Então o seu espírito é limpo pelo poder de Deus. E aí então ela recebe uma porção da unção do Espírito de Deus, que é chamado de batismo com o Espírito Santo. Por que batismo? Porque batismo quer dizer uma nova etapa, o início de uma nova etapa na sua vida. Quando ela afirma que ela vai entendendo a doutrina, vai pondo em prática, vai se sentindo mais feliz, vai sendo mais abençoado, vai tendo mais paz. Tudo que ela pretende fazer de bom, ela consegue e ganha muitas vitórias. Então ela dá o segundo passo, que é o batismo. Aí ela vai para o batismo. No batismo ela assume um compromisso mais sério, não é? Todos os irmãos que foram batizados, no tanque batismal, em roda do tanque batismal, antes de ser imergido, diante de todos fizeram um voto, não é? Prometo morrer para o mundo, não é?
viver para Deus, prometo obedecer a doutrina e a disciplina desta igreja. Então, com esta promessa, a pessoa desce no tanque batismal e na hora que ela é imergida pelo pastor, que ouve a sua palavra, meu irmão ou minha irmã, eu te batizo em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo e do Consolador, e imerge que ela ressurge uma nova criatura. Ela ressurge uma nova criatura mais perfeita. O passado pecaminoso dela é todo sepultado naquelas águas, e surge uma nova criatura, mais perfeita à semelhança de Deus. E aí então, com o batismo nas águas, com o ato do sacramento batismal, esse voto é aceito por Deus, por Jesus e pelo Espírito Santo, os quais concedem virtude ao Filho de Deus. No ato do batismo nas águas, todo o passado pecador da criatura fica sepultado nas águas, inclusive a influência do pecado original da raça humana. E o batizando como uma nova criatura, passa a viver separado do mundo e do pecado. E Deus fortalece a pessoa e a sua vocação natural. Então, naquele dia, por volta daquela época do batismo, a pessoa percebe uma vocação, sente um desejo dentro dela de servir mais a Deus. E então, através desta vocação, não digo todos, porque é impossível, se todo mundo fosse obreiro, não tinha povo. Mas aqueles que têm algum dom natural, alguma vocação, então ele se decide a ajudar a Santa Vó Rosa através. É todo coral que canta, faz solo? Não é. Tem muitos irmãos e irmãs que cantam com todos os outros, mas a voz não serve para solo, porque precisa ser uma voz mais melodiosa, enfim, com alguma qualidade. Então, mas é afinado, canta bem, ajuda o coro, está servindo. Um músico. Tem músico que tem facilidade, toca vários instrumentos até na orquestra. Tem 1001 utilidade dentro do seu ministério. E assim por diante, porque deixou a Santa Vó Rosa desenvolver no seu espírito, e como tinha facilidade, um dom natural, foi chamado para ser um obreiro. E o que acontece quando este membro da igreja resolve ser um obreiro, servir a Deus num cargo de mais responsabilidade? Quando um membro apostólico batizado pede para ser corista, diácono, diaconisa, ao ingressar no ministério de obreiro, recebe uma bênção e uma unção que o irmão Aldo lhe concede. E o nome deste obreiro é registrado no céu como obreiro do Senhor. Se for fiel à igreja, tal obreiro vai acumulando méritos diante de Deus. Então, conforme a pessoa vai servindo com amor, com dedicação, sempre estar no seu lugar na hora certa, sempre buscar ser sincero no servir, ajudando o seu irmão,
recebendo as pessoas mais novas conforme a ocupação que tem dentro da igreja. Por isso que foi citado já aqui diácono, diaconisa, corista, músico, o pastor e os demais cargos, presbíteros, evangelistas, que têm este poder de atuar. Recebem uma unção, na hora que decidem e que pedem, recebe uma unção. Agora eu sei que está passando pela cabeça de alguns irmãos, de um grupo até grande, porque graças a Deus nós temos muitos irmãos que nasceram na igreja, e hoje servem a igreja, não é? E eu, que nunca fui do pecado, fui criado aqui dentro, você também teve que tomar uma decisão. Quando você chegou na idade adulta, você teve que decidir: eu quero permanecer na igreja. Por isso se batizou, não foi? Eu quero cantar no coro, eu quero ser obreiro. Nós temos pregadores que começaram a pregar com 16 anos. Eu comecei a pregar com 18. Já há 50 e poucos anos atrás. Então, quando nós decidimos fazer a nossa parte, servir a Deus num ministério de maior responsabilidade do que dos outros, nós recebemos a unção. E se cumpre então na nossa vida a parábola que Jesus contou dos 10 talentos, não é? Um senhor saiu a viajar e distribuiu entre os seus servos os seus bens. A um deu 5 talentos de ouro, a outro ele deu 2, a outro ele deu 1. E a cada um ele deu segundo a sua capacidade. Quer dizer, segundo a sua vocação. Eu me lembro uma vez, irmãos, era menina na ocasião, seus 13 anos, e ela cantava no coro. Mas ela achava que a voz dela era uma voz muito infantil, e não era boa para solo, mas ela gostava de cantar. Um dia ela chegou para o irmão Aldo e disse: irmão Aldo, o senhor me dá um dom para mim fazer o solo, para mim cantar bonito e poder louvar o Senhor e a Santa Avó? E ele falou: confia que eu vou te dar. 6 meses depois eu ouvi aquela menina cantar, eu fiquei admirado, mas como a voz mudou, como ela está cantando mais bonito, como a voz dela é gostosa de ouvir. Uma vez que ela possuía o desejo e pediu com sinceridade, com que objetivo? Louvar a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo e o reino dos céus. Ela recebeu o presente, porque o dom é uma dádiva do céu, por isso que chama dom, é aquilo que a gente recebe de Deus. Ninguém tem um dom de si próprio. Todos os dons são dados por Deus. Por isso que é chamado de dom. São dádivas. Então, recebeu mais responsabilidade, mas também o seu nome, o Santo Irmão Aldo, a Santa Avó Rosa, deram poder para ele cumprir aquilo. E quanto mais fiel ele for, melhor. Por isso, irmãos, que está escrito aqui, qual é o dever do primeiro cargo no ministério da igreja, que é o dever de diáconos e diaconisas. Está aqui, também os diáconos e as diaconisas podem realizar um ministério de glória, cuidando bem do nosso povo, com amor, com paciência, zelando bem das crianças e dos idosos, com cuidado e abnegação, cuidando com carinho da limpeza e manutenção dos nossos templos,
cumprindo fielmente suas escalas, e os porteiros tratando com respeito os que nos procuram com fé, até mesmo com curiosidade. Lembrando-se que, disse Jesus, uma alma para Deus vale mais do que todo tesouro no mundo. Então, se qualquer um de nós cooperar de alguma forma para alguém ser incrédulo, que pecado grande, não é? Que pecado enorme. Por isso que ainda na semana passada saiu no boletim algo que é muito importante, se os irmãos meditaram, porque muitas vezes as pessoas fazem coisas que elas não sabem nem por que estão fazendo, porque não pensam, e deixam alguns sentimentos ocultos dominarem o seu coração e acaba prejudicando os outros. Então os obreiros, os coristas, todos nós, mesmo os membros da igreja, nós temos que lutar para vivermos de uma forma que seja agradável a Deus. E nunca cooperar para a perdição de alguém, para atrapalhar a vida de alguém com Deus. Eu vou só citar um exemplo, para que os irmãos vejam que uma vez um sentimento oculto pode prejudicar. Eu conheci um casal de moços recém-casados, que estavam muito felizes. Só que quando foi para o casamento, a família da noiva queria que eles morassem na cidade deles, da igreja. Mas ele estava bem empregado na cidade onde morava. E na cidade da noiva ele não conseguiu emprego que pudesse ele sustentar a casa. Ele falou, não dá para mim ficar aqui. Então eles se casaram e foram morar na cidade do rapaz. E lá eu os conheci. Era um moço muito bom, estavam muito bem empregado. Era gerente de vendas de uma empresa grande. Depois, agora, o ano passado eu fui pregar numa outra congregação e vi ele lá, regendo naquela outra congregação. Eu falei, o que você está fazendo aqui? Você saiu lá de tão longe e veio para cá? Eu falei, eu mudei e tal. Eu falei, e sua esposa, como é que está? Ai, pastor, eu me separei dela. Aliás, ela se separou de mim. Ela me abandonou e voltou para morar com a mãe. Eu falei, mas por que isso? Ela só me contou quando eu fui lá para a gente acertar o divórcio. Ela disse para mim que a mãe dela, todos os dias ligavam para ela dizendo, vem para cá que eu não posso viver sem você. Até que o pedido da mãe venceu o amor pelo marido. Acham que essa moça ficou feliz? E esse rapaz também? O sentimento, o que se passou no coração daquela mãe? Ciúme, amor possessivo, e atrapalhou a vida da filha no casamento. Separou o casal. Sem briga, sem nada. Ela pegou a malinha e foi embora para morar com a mãe. Isso, a mãe falou isso para ela, quase 2 anos de casado. Então, um sentimento oculto, mesmo num obreiro, num corista, atrapalha o nosso trabalho, atrapalha o nosso ministério. Então, nós temos que tomar muito cuidado para sermos um obreiro fiel. Eu vou chegar lá, alguém pode dizer, mas qual a recompensa? Eu vou chegar lá. Porque ainda falta falar a respeito do ministério do coro. Aí diz aqui, os coristas
regentes e músicos exerce uma função primordial nos cultos e reuniões, pois a música inspirada pelo céu, com hinos de glorificação e louvor a Deus e a seus santos, elevam a espiritualidade e a divindade de nossas reuniões. Eu me lembro uma vez a irmã Odete pregando na sede, ela falou que a música, mostrou a diferença entre a música mundana e a música sacra. E disse que a música sacra foi realmente criada por Deus. E a finalidade da música é aproximar o espírito daquele que ouvem de Deus. É como se o coro, os músicos estejam preparando o espírito daqueles que ouvem para receber a mensagem. Agora, como precisa ser cantado? Com amor, com sinceridade, porque para a música e o cântico dos coristas entrarem no nosso coração, precisa existir nesta música, neste canto, a unção do Espírito Santo de Deus. Tendo esta unção, então, e aí diz, com a presença de grande número de anjos e santos, os quais também cantam os nossos hinos, louvando junto aos coristas a Trindade excelsa e todo o poder celestial de santos gloriosos do nosso Pai. Olha que ministério lindo vocês têm. Os anjos cantam com vocês. Não é uma honra? Por isso, os coristas cantem com fé, com amor, com gratidão e com humildade. Nunca um querendo ser melhor que o outro. Mesmo que ele saiba que ele canta melhor, que ele tem uma voz mais bonita, que ele toca melhor, mas não pode se orgulhar disso. Tem que agradecer a Santa Avó Rosa pelo dom que lhe deu. E pedir a ela que aperfeiçoe a cada dia este dom. E depois fala a respeito dos pastores, que ainda saiu uma mensagem a semana passada, que o pastor leva a mensagem para convencer os corações, para ajudar as pessoas. Quando um diácono pede para fazer o teste para pregador, se for aprovado no teste, assume um compromisso de maior responsabilidade. Porém, o santo irmão Aldo lhes concede uma bênção como uma unção para ajudá-los a cumprir a missão de evangelizar. Quando o bispo, a irmã Odete e a Santa Avó estavam aqui, mesmo no começo do ministério do irmão Aldo, quando o bispo ainda estava aqui, existia a unção. Os obreiros que iam ser ungidos faziam um voto, e com o óleo santo, o bispo punha a mão na cabeça de cada um, de um por um, e dizia: meu irmão, eu te unjo diácono desta igreja, eu te unjo presbítero desta igreja, eu te unjo pastor desta igreja, não é? Alguns que estão aqui até passaram pela unção. Eu também passei por isso. Hoje, como não tem possibilidade, mas a escolha naquela época era feita diretamente pelo céu. Hoje, como não tem esta possibilidade, o irmão Aldo dá. E todo o pastor, todo pregador, quando vai pregar, ele está investido na função de pastor. E deve ser respeitado como tal. Porque a missão dele é fazer isso, ó. Porém, o santo irmão Aldo lhe concede uma unção, como uma unção para uma bênção, como uma unção para ajudá-lo a cumprir a missão de evangelizar.
ou seja, de pregar a doutrina, de ensinar as normas da disciplina ao povo apostólico, cumprindo a escala de pregação. Assim, o novo pregador fiel aos ensinos do santo irmão Aldo, ao pregar em nossos púlpitos, incentiva os fiéis a crerem no poder da Santa Vó Rosa, nosso Consolador, a confiarem nas virtudes gloriosas e benditas da Mãe Virgem Maria Santíssima, exaltando o poder salvador e redentor de Jesus nosso Senhor, e ensina o povo a saber, ensina o povo sobre as virtudes proféticas que a Santa Vó Rosa concedeu ao seu sucessor, nosso santo primaz irmão Aldo, e o poder protetor que ele possui para guardar nosso povo contra os ataques do mal, e o poder dominador que o irmão Aldo possui para ajudar o apostólico a entenderem os mistérios da santa doutrina, para dar ânimo, para obedecerem às normas da disciplina e o amor. Então, essa é a função. Só que também para pregar, como o coro e os músicos precisam da unção, o pastor também, porque senão a palavra dele vai bater no coração dos irmãos e voltar. Vai ser uma palavra vazia. Todos nós que cumprimos um ministério, que fala ou que canta, precisamos ter a unção. Mesmo os diáconos e diaconisas, quando conversam com um visitante na porta, quando recebem alguém, quando cuidam do banheiro e alguma criança ou alguma pessoa vai lá e faz algo que não é bom, que ele precisa falar, ele precisa ter a unção para que a sua fala toque no coração. Sem esta unção, não é possível ninguém cumprir um ministério digno do nosso Pai, de Jesus de Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo. O que nós precisamos fazer? Todos os trabalhos realizados pelos obreiros fiéis e santificados, aqui nós estamos chegando no fim. Nesta igreja apostólica tem o mesmo valor. Diante de Deus tem. Como é que eu poderia pregar numa reunião tão grande como essa se eu não tivesse os obreiros? Não tivesse alguém que olhasse a porta, não tivesse ninguém para cantar, ninguém para tocar, só eu. E chegasse alguém lá na porta, não é verdade? Então todos nós, cada um de nós, dentro da nossa responsabilidade, nós somos importantes, inclusive os irmãos que dizem, mas eu não faço nada, eu só sou membro, eu vou lá e sento e escuto. Se não tiver povo, para quem eu vou pregar? Para quem o coro vai cantar, não é verdade? Então vocês são importantes, e é este conjunto todo, formado por todos nós, com um coração sincero, puro, cheio de fé, de amor e com o desejo unânime de todos nós de adorarmos a Deus, que Deus é honrado com aquilo que fazemos numa reunião. E aí diz assim: tem o mesmo valor perante a justiça divina, portanto devemos realizar nossas funções no ministério apostólico com muita fé, amor, união e boa vontade. E aí o conselho pede para nós lembrarmos da palavra de Jesus: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Aqui na terra, nós já gozamos de benefícios importantes. A Santa Vó Rosa olha por nós, nos ajuda a cumprir o nosso ministério, nos ajuda a nos desembaraçarmos das coisas, abençoa a nossa vida, nos dá felicidade, e muitas vezes, coisas que nós nem percebemos que está acontecendo, a Santa Vó Rosa vê
e nos livra daquilo. Nós temos um hino, se não me engano é o coro que canta, que mesmo antes, o hino 206, se não me engano, do Inário, né, que fala que o irmão Aldo nos ouve antes mesmo de pedirmos, não é? Ele, antes de nós pedirmos, Ele está olhando por nós e nos livrando. Eu me lembro uma vez, um irmão nosso que dirigia o caminhão da igreja ia indo para Juquitiba, de São Paulo para Juquitiba. Num determinado ponto da rodovia, a rodovia estava sendo duplicada, e no canteiro central tinha uma porção de trabalhadores. A roda dianteira do caminhão saiu e enveredou rodando em direção aos trabalhadores. O irmão que estava dirigindo o caminhão não teve outro tempo de fazer Santa Vó Rosa. E ele disse para mim, eu não sabia como eu consegui segurar a direção do caminhão. E o caminhão encostou no acostamento, nem ficou no meio da estrada. E o pneu ia direto nos trabalhadores. Quando chegou perto dos trabalhadores, o pneu rodou assim e pum, caiu. E não encostou em ninguém. Quando ele chegou na sede, o irmão Aldo ainda estava aqui na terra, no seu corpo. Ele falou, irmão Aldo, passei um susto, clamei, ele falou, não precisa me contar, eu sei. Eu fiz uma força para segurar aquele caminhão que você nem pode imaginar. O borracheiro não havia apertado direito os parafusos caíram. E não aconteceu nada com o caminhão, com o irmão e nem com os trabalhadores. A Santa Vó Rosa livrou tudo junto com o irmão Aldo. É por isso que nós dizemos, o poder que está sobre nós também ajuda a humanidade. Aqueles trabalhadores que estavam lá não tinham culpa de nada o que estava acontecendo. E por não ter culpa, a misericórdia divina os protegeu. Pela fé de quem? Do motorista que estava no caminhão. Assim também somos nós. Se nós soubermos ser fiéis, não vai haver embaraço para nós servirmos a Santa Vó Rosa e cumprirmos o nosso ministério com alegria. Foi por isso que São Paulo, certa vez dizendo, na sua época ele disse, partir, porque ele falou para Timóteo, que ele estava prestes a ir embora. E ele diz, partir para mim é lucro, mas viver é ganho. É lucro porque ele já ganhava a última vitória, ia herdar o galardão no céu e acabou. Mas se ele ficasse, era ganho porque o galardão dele ainda poderia aumentar, com mais anos de luta aqui na terra. Depois ele disse a Timóteo, acabei a carreira, combati um bom combate, agora só me resta aguardar a coroa de glória que o Pai me tem reservado, para mim e para todos aqueles que amarem a sua vinda. Então esta promessa está feita também para nós todos. E por que o nosso conselho colocou esta mensagem no boletim? Nós temos pedidos para muita reunião. Nós precisamos de músicos, de coristas, de obreiros, de pregadores, muitos. Irmãos, as pessoas de Angola estão batalhando, mandando toda hora filmes pedindo a nossa presença lá, porque eles seguem a igreja só pela internet. Eles querem reunião, eles querem participar de reunião pessoal com um pregador da igreja. Então é preciso que surjam novas vocações. Nós que começamos já há 50 anos atrás, como eu, pastor Sólio, pastor Stancey, pastor Trevisan e muitos outros, nós já estamos ficando velhos, não é verdade? Então o ministério precisa ser renovado também,
Existem muitos moços que podem servir, que podem despertar a vocação dentro de si. Então, irmãos, sabendo tudo isso, sabendo toda a caminhada que um obreiro precisa fazer, que aqueles que sentirem no seu coração lutem para chegar a servir. E nós que já somos obreiros, tenhamos a certeza de que quando chegarmos nos céus, o nosso galardão será grande. E é por isso que falou aqui, no final, para encerrar, falando sobre o ministério do coro, e diz assim: e se forem constantes na prática da doutrina e das normas disciplinares, seus louvores serão ungidos pelo Espírito Santo de Deus, e a Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo com Jesus Maria Santíssima, além de receberem com alegria os seus louvores, lhe concederão virtudes e consagração, e serão também aventurados já nesta vida, e se incorporarão aos coros de anjos no reino dos céus. O ministério de pastor termina, né? Porque lá não precisa ninguém para pregar, mas para louvar e cantar precisa. O ministério do coro, dos músicos, é eterno. Vejam que maravilha, irmãos, como é bom conhecer a verdade dos céus. Mas infelizmente eu tinha ainda mais algumas coisas a falar, mas infelizmente o horário chegou. E eu vou encerrar, mas amanhã, ao meio-dia, nós vamos ter a nossa reunião e poderemos pensar um pouco mais nessa importante missão que todos nós temos. Eu digo aos irmãos que são só membros da igreja, eu não esqueci dos irmãos não, e nem o conselho deliberativo, porque os irmãos também têm uma missão importantíssima, de conservarem as virtudes dos céus, para serem considerados aqui na terra e no reino dos céus, como verdadeiros e legítimos filhos de Deus. E amanhã eu vou detalhar mais um pouco sobre isso, para que os irmãos possam entender como é importante ser membro da igreja, ser filho de Deus aqui na terra. Amém. Eu agradeço a audição dos irmãos que estão na internet e de todos vocês que estão aqui. Muito obrigado pela sua presença e pela sua atenção. Fiquei muito contente com todo este silêncio para ouvir. Foi muito bom. E eu digo aos irmãos que eu estou matando a saudade de alguns anos. Faz que eu não vim aqui em Curitiba. Mas fiquei muito contente quando no final do mês passado eu vi minha escala do mês de fevereiro, e que na última semana eu viria para cá. Fiquei feliz. Ainda comentei com o meu filho em casa. Que legal, eu vou para Curitiba e vou para Corumbá. Semana passada eu estava em Corumbá, no Mato Grosso. E essa semana eu estou aqui com os irmãos. Estou muito feliz com isso. E agradeço muito a Santa Avó Rosa pela oportunidade. Vamos em pé orar. Preciso parar de falar. Senão a emoção toma conta e aí fica ruim. Antes, porém, eu quero fazer um apelo, antes de orar. Irmãos, eu conversei com um irmão que é responsável lá da nossa construção. Ele disse que tem ido tão pouca gente para ajudar. Faça um esforço para que a obra do nosso templo, está lá, olha, o quadro, caminhe mais rápido. Quem puder, tiver um dia de folga durante a semana, tiver umas férias, dedicar alguns dias das suas férias para ajudar na construção. No final de semana, no sábado principalmente, muita gente não trabalha, pode dar, mesmo que não seja todo sábado, combina um grupo, diz, bom, esse sábado vamos nós, o sábado que vem vão outros, para não ficar pesado demais para ninguém, e também não faltar mão de obra, tá bom?
Então vamos orar. Ó Santa e querida Vó Rosa, te agradecemos muito por tudo quanto a senhora nos faz compreender. Não cansamos de te amar, de agradecer, de bendizer o teu nome, por esta mensagem tão santa que nos fez recordar uma caminhada. Para alguns de mais de 30, 40 anos, para outros menos, mas não deixou de ser uma caminhada passando por todas estas fases. Santa Vó Rosa bendita, ajuda esses teus filhos todos, que ouviram com amor, com dedicação e que querem te servir melhor, mesmo que sejam membros da tua igreja, que não tenham um cargo no ministério, mas que guardam o teu amor para terem o direito de serem chamados filhos de Deus. Que todos eles recebam a unção do teu Divino Espírito nesta hora, para terem mais sabedoria, discernimento, compreensão, fé, amor, virtude e poder. Santa Vó Rosa bendita, dá a todos a tua graça, a tua bênção, e com essas virtudes que a Senhora transmite diretamente do Espírito Santo do Pai, para todos nós, teus filhos, que esta unção alivie o sofrimento daqueles que estão enfermos, daqueles que estão tendo problema no seu trabalho, às vezes até desempregado, clamando pela tua ajuda. Abre uma porta para que eles possam trabalhar. E para esses lares aqui representados, que os teus santos e anjos levem a paz, a harmonia, o respeito para todos esses lares aqui representados, e que esses teus filhos possam ter um lar feliz e muito abençoado, e que seja a morada dos teus santos e anjos em espírito. Santa Vó Rosa bendita, abençoa as pessoas cujos nomes estão colocados nesta caixinha de pedidos de oração. Ajuda-os, Santa Vó, para que possam sempre ter alívio do seu sofrimento. E se os teus filhos pediram sabedoria também, para resolver um problema que perante os seus olhos é insolúvel, que a Senhora lhes conceda uma visão exemplar para que eles tenham sabedoria para resolver todos os seus problemas. Santa e querida Vó Rosa, se o pedido foi feito em favor de um parente, de um amigo, de um conhecido, mesmo que não seja da igreja, mas esses teus filhos se compadeceram do sofrimento deles, que a tua misericórdia os alcance, trazendo alívio para que os teus filhos possam ver a imensidade do teu amor. E agora, Santa e querida Vó, despede a todos esses teus filhos para os seus lares. Acompanha-os nos seus caminhos, nas suas conduções, por onde quer que eles andem, para que possam chegar nos seus lares, cheios da tua graça e da tua bênção. Ó amados irmãos, recebam, pois, toda esta bênção, a bênção de Deus nosso Pai, de Jesus, de Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo, e que toda esta bênção esteja sempre consigo. Amém. A paz do Senhor para todos. Até amanhã.